Olá, olá! Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje é um dia especial, vou falar com o meu amigo, professor Sérgio Almeida, um sujeito incrível, reconhecidamente um mestre no Brasil inteiro na área de atendimento, clientologia, uma pessoa que tem diversos projetos e que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais a nossa conversa, porque o nome do tema, Jari, bem-vinda, Jari. Tudo bem, Isabelle, bem-vinda. Que bacana ter vocês aqui já. Estamos começando aí um momento importante que o título, meu amigo, professor Sérgio Almeida está na área, está acenando. Viviane, beijo para você, saudade da minha amiga, grande, Nice Via Ápia. Eu já vou visualizar aqui, professor Sérgio, chegando na área, Jari do Consulado do México, Márcio Carapeto, meu grande amigo de muitos anos, Júnior Souza, Márcia Todeschini. E é isso, vou trazer aqui o professor Sérgio Almeida para a nossa roda. Vou ficar muito feliz de poder aqui transmitindo aqui com ele. Cadê nosso amigo querido? Tá vindo, conectando. Grande mestre, professor Sérgio Almeida, que honra estar aqui com você, meu amigo. A honra é toda minha, meu amigo, muito grande. Prazer grande estar aqui com você, viu? Como é que tá essa Bahia maravilhosa de Todos os Santos? Rapaz, está, como sempre, maravilhosa, né? Como o Rio de Janeiro aí, dois monumentos do mundo, né? É verdade. São duas cidades, são dois estados incríveis, né? Assim, tanto Salvador quanto o Rio, a Bahia e o estado do Rio de Janeiro são assim, eu acho que são peculiares, né? Assim, tem características próprias, tem uma beleza natural, tem um povo alegre, apesar de tudo, né, mestre? É verdade. Eu sempre digo, Maurício, que o Brasil, você que é um homem de turismo, sabe disso, tinha que ser o playground do mundo, né? É verdade. É impressionante, rapaz. Por mais eu era barrista, confesso a você, há muito anos, amo minha terra e até o meu maior volume de trabalho é no sul, particularmente em São Paulo, e o pessoal até, porque você não mora aí? Eu disse, rapaz, eu não moro porque eu tenho ponte aérea, só dura um pouquinho mais e eu escovo os dentes com água de coco, então não dá para... É isso mesmo. E o baiano, ele é bairrista, né? Assim, eu gosto muito, eu sempre rodando aí pelo Brasil todo, lá pela fundação, de vez em quando tem um aluno baiano, sei lá, perdido em Porto Alegre, porque foi transferido, ou em Cuiabá, e sempre que a gente fala alguma coisa, o baiano se posiciona. Eu acho isso incrível, eu acho isso muito positivo. Ele é um pouco como o gaúcho também faz isso, sabe? Eu não vejo mais ninguém fazendo isso. O carioca não faz, o paulista não faz, mas o baiano, ele sempre se posiciona, o gaúcho também. Então eu queria dar uma salva de palmas aí para esse nosso povo baiano, que tem gente que está aí da Bahia assistindo a gente, e tem os cariocas aqui também que precisam aprender um bocado aí com esse mestre aí da clientologia, do atendimento, da alegria de trabalhar com o público que é você. Você sabe, mestre, que você sempre me inspirou, né? Desde que eu era, assim, ainda um curioso nessa área de atendimento, eu visitava muito aquele site da Commit e eu me alimentava daqueles DVDs, né? Sim. Daquelas fitas, e tinha sempre Mexeu no lá... baú aí. E tinha aqueles blocos, né? Esses blocos. E eu sempre gostava de ver e vi muitas vezes. Para aprender, eu tenho dislexia, então eu tenho que aprender, eu tenho que ler muitas vezes a mesma coisa. Aí, aqui, ó, um fantástico atendimento, ó. Aqui, ó, Legal. Sérgio Almeida. O DVD entrou da história aí. Bebia dessa Muito legal. fonte, aí que eu estou falando aqui com prazer. Aí eu ia aos eventos da KLA, aí comprava e me abastecia dos teus livros,
corre- Opa! correndo para o abraço, 100% cliente, e depois tantos outros aí, escreveu muitos livros. E sabe o que eu gostava? Você sempre foi inovador. Eu achava que você tinha a brincadeira junto com a imagem, era colorido, era simples, era fácil, era gostoso de ler teus livros, porque eles não tinham nenhuma pretensão de trazer aquele conteúdo todo, mas eles traziam muito conhecimento, muita aplicação, e eu bebi muito da tua fonte aí, mestre. Muito obrigado. Oh, muito grato, meu irmão. Você é uma referência aí. Eu também fiquei aí, toda vez que você me chamou aí para suas turmas aí, uma coisa que me impressiona é como os seus alunos lhe querem bem, viu? Ah, Eu obrigado, lembro mestre. daquele filme O Mestre com Carinho. Carinho. É Esse filme fantástico, é né? Você imperdível, esse filme. circulando. Ave Maria, até hoje, né, cara? Precisamos tanta valorização do professor, né? É Mas verdade. E você sabe, mestre, que de vez em quando a gente chega em sala de aula, o professor não é muito valorizado no Brasil. A gente precisa valorizar mais o professor. De vez em quando eu chego em sala de aula e um aluno ou outro fala assim: professor, além de você dar aula, você trabalha? Não sei se você já teve alguém perguntando alguma coisa parecida para você, mas isso é muito comum, sabe? Tá? Aí mostra um pouco o quanto que a gente não faz nada em uma porção de lugares diferentes, né? é verdade, é verdade. É interessante isso. Muito bom, isso aí, a gente está aí junto. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Tenho certeza que a galera vai curtir aqui tuas falas, teus insights. E eu já queria provocar, assim, a gente com esse início de encontro, que eu acho que para mim é um presente. Eu queria que você falasse um pouco da tua história, mestre. Assim, como é que você partiu e caiu nessa área do atendimento como especialidade, que depois criou um termo que já tem muita gente utilizando, que é o clientologia, e É tantos outros verdade. assuntos. Quantos livros publicados, quantas palestras feitas pelo Brasil inteiro. Fala um pouquinho desse mestre querido Sérgio Almeida. Ô, meu amigo, obrigado pela oportunidade. E essa história minha tem a ver com carioca, que eu sou muito grato. Certamente não já está em outro patamar aí, né? Tem uma história curiosa, o seguinte: eu sou engenheiro mecânico de formação. Agora, eu caí de paraquedas, porque na minha época, normalmente, a família influenciava, né? Eu sempre fui um bom aluno, e ou você era advogado, ou era médico ou engenheiro, não é É verdade? verdade. E o sonho era trabalhar na Caixa Econômica, Banco do Brasil ou Petrobras, né? Esse era o suprassumo. E eu acabei parando na engenharia mecânica. Eu digo a você que quase que o abandono, rapaz, quase que o abandono, porque eu não tinha não tinha um brilho nos olhos, né? E não era aquilo que eu queria mesmo. Eu sempre fui um educador. Aliás, antes de entrar na faculdade, meu grande treino, meu palco foi algo espécie do Mobral, onde no meu colégio eu ensinava as empregadas domésticas matemática à noite. Puxa, Foi que lá que eu, bacana. foi lá que eu comecei, eu aprendi a dar palestra, não é verdade? E eu gostei dessa veia de educação, e a engenharia não estava vindo muita possibilidade e tal, se bem eu sempre busquei fazer, eu fiz estágio de manutenção, controle de qualidade, saía para tudo que é lugar, mas no último ano quase que eu abandono, né? Porque eu não estava, mas aí Deus me mandou uma boia de salvação. Aí tem a ver com carioca. Eu peguei uma cadeira optativa na Universidade Federal da Bahia, na Escola Politécnica, sobre controle de qualidade. E tinha Certo. um livro, que um dos livros adotados era de um carioca chamado Rui Lourenço Filho. Esse antigo, não sei se você conhece essa publicação, já está fora do catálogo há muitos anos. E Eu no não sei, final, eu já ouvi falar nesse nome. Rui Lourenço Filho, com certeza já ouvi falar.
Foi um ícone da questão da estatística aplicada à engenharia, entendeu? E ele tem nesse livro, Controle Estatístico de Qualidade e tal, e eu peguei, quando no anexo desse livro falava sobre alguma coisa, TQC, alguma coisa, eu peguei aquilo e me apaixonei, rapaz. Eu disse, não, é por aqui, eu não vou jogar. E eu era da Escola Técnica Federal da Bahia, concursado, hoje Cefet, hoje é Centro Universitário, mudou tanto nome aí, mas as antigas escola técnica. E eu saía pelos corredores juntando gente, 2, 3 faxineiros, para dar uma palestra sobre qualidade, né? Quando eu conseguia 3 pessoas, eu comemorava, na verdade. Mas aí criei o primeiro núcleo de qualidade das escolas técnicas federais no Brasil, e foi o modelo. E, a partir daí, eu mudei, dei uma guinada, né? Me especializei e comecei a trabalhar muito com qualidade, com atendimento, e daí gerou o meu primeiro livro, que é Cliente Nunca Mais. E aí decolou a nossa carreira, que também é uma história interessante, como é que ela começou. Na verdade, eu lancei esse livro e lancei a nível nacional, quando de repente eu recebo, você falou em gaúcho, eu recebo uma ligação de um cidadão da cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, né? E ele diz, olha, eu sou reitor da faculdade aqui, eu comprei seu livro em São Paulo, cliente, você dá palestra? Aí, Maurício, eu gaguejei. Eu disse, o senhor está falando da onde? Não, você dá para eu? Não, eu sou professor, mas palestra. Não, você pode, eu limpo. Quanto é que você cobra? Gaguejei mais ainda. Que eu não tinha... Aí eu disse, não, tudo bem, posso ir, depois que me posicionei. E aí eu dei a minha primeira palestra fora da escola, foi na cidade de Erechim. Aí começou a nossa carreira. Né? Que bacana, que bacana, começou pelo Sul. Pelo Sul, exatamente. Eu vou falar para você que eu li esse livro, Cliente Nunca Mais. Se eu não me engano, é aquele que tem o senhor Míope. Exatamente, exatamente. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Eu tenho ele. E tem um senhor Míope. Fala pra gente o que é esse senhor Míope pra gente. Senhor Míope é um personagem que eu criei, que foi o primeiro livro. Ele é todo invertido, né? E a gente bota até... ele começa o livro botando aqui advertência, não assumimos nenhuma responsabilidade pela aplicação maciça das recomendações contidas nesse livro. Se você ou sua empresa já se encontra em um nível de excelência para expulsar o cliente, paciência, esperamos contribuir no próximo. E aí vai o Míope. Ele é todo invertido, é justamente um personagem que, infelizmente, está aqui ele descrito, né? Que é aquele que não reconhece o cliente como uma razão de ser de negócio. Esse livro tem 31 anos, mas continua atual como hoje. Né? É claro que muita coisa mudou, mas ainda você sabe, Maurício, que tem muita gente dormindo, infelizmente, né? Não reconhece o cliente como o ponto, a referência de excelência em seus negócios. Não acertaram no grau, né, ainda, né? Embora houvesse uma tecnologia para a evolução dos óculos e da cirurgia nas empresas, que é o processo de educação, seleção, treinamento, não acertaram o grau ainda acham que treinamento custa caro. E aí eu falo, se treinamento custa caro, experimenta a ignorância, né? Então, é verdade. E o problema de não treinar as pessoas é ficar com as pessoas não treinadas. Eu acho que é esse que é o grande desafio. Mestre, exatamente. O que o senhor enxerga hoje, nesse momento, aproveitando o nosso título, porque o nosso título hoje da nossa live é Não Há Plano B. Né? Assim, exatamente. Fala pra gente sobre isso aí, porque eu peguei das tuas histórias e das tuas ideias esse nome, e eu concordo 100% com você, mas queria ouvir e queria que você falasse para o nosso público sobre essa história do atendimento, da experiência do cliente, sobretudo nesse momento de pós-Covid. Maurício, é o seguinte, uma coisa que eu tenho uma preocupação muito grande, é claro, eu tenho uma escola de encantadora, a gente ensina técnica, metodologia, tudo isso. Mas a parte mais importante é a conscientização.
que começa com o empresário, é quem mais precisa, né? Às vezes você chega numa empresa, ele, vou treinar o meu pessoal na linha de frente. Eu me lembro do Edward Deming, o grande guru da qualidade, hoje esquecido pela nova geração. Foi um homem que ensinou a japonesa a fazer qualidade, ele e o Juran, né? Você lembra? Estou falando aí da história da qualidade. É verdade. O Deming tem uma história interessante. Ele já, no final de vida, quando eles chamavam ele para uma palestra, ele não estava preocupado com dinheiro. Ele tinha uma exigência, eu não sei se você sabe, ele tinha uma exigência no final. Não era, ele exigia que a diretoria e o proprietário, o presidente da empresa, estivesse sentado na primeira fila. Porque, segundo ele, se não tiver, eu não faço a palestra. Maurício, Poxa. eu levei 14 anos para entender isso em consultoria. 14 anos eu levei. Porque às vezes a gente lê, mas se não põe em prática, não internaliza. Né? É verdade. E eu comecei a ver no meus planos, na minha consultoria, Projeto Encantar, que as empresas que não davam o resultado que eu imaginava tinham uma correlação muito forte com o fato do dono não se envolver. Né? Hoje eu faço igual o Demi. Se ele não se envolver, eu demito ele. Porque é o primeiro a esculhambar, meu amigo. Quando a direção não sente, não vibra a cultura de entregar uma experiência para o cliente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Não vai Então, funcionar. o pré-requisito para fazer o teu treinamento é que o gestor principal, o presidente, o diretor esteja sentado na primeira fila, que é para ele colocar essa energia dentro da equipe dele, é isso? Sim, a gente envolve diretamente. Ele não faz todo o treinamento, Claro. mas alguns estratégicos é fundamental. A gente cria até grupos de estudo onde ele participa. Você está entendendo? Assim não vai funcionar, porque o objetivo não é ganhar o dinheiro do cliente. Né? Eu digo que a nossa grande propaganda, você também como consultor sabe disso, a nossa grande meta é o cliente sair encantado, porque ele é o nosso grande vendedor. Né? Porque quando a pessoa não está envolvida, nada vai acontecer. Essa que é a verdade, né? Professor, e o plano B, diga. Eu sei da tua carreira internacional. Você já foi dar palestra e treinamento no Hotel Pestana, em Portugal, com um amigo em comum lá. Assim, fala desse plano B. E o Paulo, querido, muito querido, chamou você e eu soube que você deu um treinamento lá especial em Portugal para hotelaria, né? Mas fala desse plano B aí que a gente estava falando. Certo. O plano B, como eu estava falando, é o seguinte, a questão é o que eu digo, não há plano B, porque eu vou te contar até uma informação recente que eu até incorporei hoje. Há 15 dias atrás, eu estava vendo o canal CNN, que está hoje fazendo um grande trabalho no Brasil, na verdade levou, eu tenho gostado muito de alguma programação da CNN. Há cerca de 20 dias, eu vi o presidente do sindicato patronal de hotelaria e restaurante de São Paulo dar uma declaração que eu me assustei. A gente sabe que nós vivemos em um país continental, o nível de competição é muito grande, mas tem alguns dados que assusta a gente. Que dado foi esse? Ele falou durante a entrevista que em São Paulo tem 5.000 pizzarias. Gente, 5.000. Eu não estou falando São Paulo Estado. Cidade. Nós estamos, cidade de São Paulo, tem 5.000. Eu disse, vou fazer um curso só para pizzaiolo em São Paulo, viu? É verdade. 5.000. Aí eu fico me perguntar, esse dono de uma pizzaria em São Paulo, se tem 5.000 pizzarias, certamente deve ter no mínimo 4.000 empresários. Ou 4.500, porque alguns têm claro. uma rede. Franquias. Verdade, no mínimo, franquias, vamos dizer, no mínimo 4.000 empresários. A pergunta que não pode sair da cabeça dele é o seguinte: um cidadão paulista ou alguém que esteja visitando a cidade tem vontade de comer uma pizza, o que é que ele vai fazer? Ir até a minha pizzaria, se nessa cidade tem 5.000 alternativas? Meu amigo,
temos que fazer alguma coisa diferente. É o conceito do oceano azul, não é verdade? Não é possível ficar na mesmice. É aí que dá vontade de, às vezes, dar uma sacudida de alguns gerentes e alguns donos de empresa e dizer: deixa de ser burro, meu irmão. Você está entendendo? Deixa de ser burro, porque hoje, se você não entregar uma experiência extraordinária ao cliente, você não tem a menor chance. Desiste, cara. Né? Porque pizza é comum, né? Então, o que você vai ganhar commodity. É o protagonismo do serviço, do atendimento, e aí, mais uma vez, do teu projeto Encantar Clientes, né? Fala um pouquinho sobre esse teu projeto Encantar Clientes, que é um sucesso, é um fenômeno no Brasil todo. É um projeto na nossa evolução da nossa carreira. Eu vim subindo as escadas ao pouco, porque hoje já tem gente que já nasce consultor, não é verdade? Com 15 anos. É um fenômeno da rede social, o cara lê um livro, começa a abrir a boca, é mestre, né? É verdade. Então, eu acho que tem que ter vivência, eu acho. Né? Nada substitui, por mais inteligência que um cidadão tem, nada substitui a vivência. Eu comecei a carreira como professor, como palestrante, só há 20 anos eu virei, minha carreira tem 33 anos, mais ou menos, só há 20 anos eu comecei a dar consultoria, né? E aí a gente sempre vai atendendo o cliente. Hoje eu tenho 18 produtos, gestão de relacionamento, gestão da reclamação. São demandas do cliente que a gente vai construindo a partir das dores e vai gerando um produto. E o Projeto Encantar é uma reunião disso tudo, que tem como objetivo desenvolver uma cultura de encantamento. Eu faço em qualquer empresa. Hoje nós estamos fazendo, inclusive, 80% remoto também, né? Isso é um fenômeno muito legal. Não precisa mais ser 100% presencial. E, na realidade, é um desenvolvimento de cultura onde tem 17 módulos, tem reuniões, tem campanhas, é uma série de ações que levam de 3 a 6 meses, a depender do porte da empresa, cujo objetivo é desenvolver uma cultura de encantamento. E ela termina com um planejamento estratégico, né, que a gente entrega à empresa de encantar o cliente, que passa pelo mapeamento do ciclo ciclo de serviço, que hoje se chama ciclo de experiência de cliente. O nome é novo, mas isso a gente já pratica há muitos anos. Aliás, tem muita coisa que o nome é novo, mas já existe há muito tempo, né, mestre? Exatamente. Essa questão do sucesso do cliente, por exemplo, está muito em moda, né? Sucesso, experiência do sucesso do cliente. Aliás, me permita dar um presente ao pessoal que está nos assistindo aqui. No nosso Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, você vai lá na bio, tem um e-book sobre sucesso de clientes. São 7 páginas. Na realidade, isso até... Maurício, eu tomei um posicionamento estranho, que o pessoal chega e esculhamba tudo, na verdade. Hoje meus livros estão todos em livro eletrônico. Eu chamo livro eletrônico livro. E-book é coisa curta, porque as pessoas chegam um panfleto de 2, 3 páginas, chama de e-book. Depois você escreve um com 300 páginas, é covardia, não é verdade? Então, a capacidade de destruir um conceito é incrível. Eu chamo livro eletrônico. Livro eletrônico tem que ter, no mínimo, mais de 50 páginas. Não é panfleto. Não é para jogar a isca para o cara pegar o e-mail dele dizendo que é o livro com 3. Então, pelo amor de Deus, né? Mas esse é e-book que nós fizemos para a revista Venda Mais, que ela lançou a revista eletrônica do nosso amigo Raul Candeloro. E lancei... Mestre, então um minutinho aqui, um minutinho. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí, anota essa aí, que é um presente do professor Sérgio Almeida, para que vocês possam baixar aí o e-book dele. Então, anota aí, presta bastante atenção. O professor Sérgio Almeida vai falar devagarzinho onde é que vocês encontram o livro dele. Aliás, eu queria, já que todos os meus seguidores que ainda não são seguidores do professor Sérgio Almeida, que possam buscar pelo nome dele.
Sérgio Almeida, cliente. Como é que você fala aí, professor? Já está aí, você para aí, anota isso aí, porque você vai precisar um dia do professor Sérgio Almeida na sua empresa. Fala aí, professor. O Instagram é Sérgio Almeida Clientologia, tudo junto, né? Sérgio Almeida, mas qualquer dúvida, vai lá no Google, bota Sérgio Almeida, que a gente está bem posicionado. Mas o Instagram é Sérgio Almeida Clientologia. Você vai lá na bio, vai lá, encontra, baixa, você recebe em seu e-mail agora, né? Imediatamente em casa. Alguém botou a Vânia Pimenta, botou ali Sérgio Almeida Clientologia, minha aluna da Escola de Encantadores, mora do Niterói, estava dando uma mentoria a ela há 2 dias, ela lhe conhece, Maurício, sua esposa também, os filhos foram alunos de vocês e elogiou bastante, ela está aqui na live. Pimenta é um exemplo de família para mim, os Pimentinhas são filhos agradabilíssimos, inteligentes, trabalhadores. Essa família é demais. Ela dá uma pimenta de alegria e já tinha falado bem do seu curso também. Então, as pessoas do bem têm que se juntar. Exatamente. Perfeito. E também... quem é carioca aí, está procurando um circuito de turismo perfeito, procura aí Pimenta, que ela faz, é uma mestre nisso. Você está entendendo? Aliás, quando eu conversei com ela, eu me lembrei de uma live que você fez com uma brasileira lá em São Paulo, ou lá no Portugal. Portugal, né? Com certeza. Esqueci o nome dela. Né? Olha... Cristina Steg. Maurício, eu estava apressado, não podia ver muito, eu só fui dar uma olhada, mas não consegui me levantar. Aquela live que você fez com ela, genial. Olha a Vânia legal. Lá dizendo, eu disse, Vânia, ela também já conhecia, olha as conexões, né? Coisa legal. Mesmo. Mas onde é que nós estávamos mesmo, rapaz? Eu já vou lembrar, eu só vou fazer uns agradecimentos a umas pessoas aqui, o Marcelo Pedro, é um cara que é sensacional, montou agora um primeiro congresso, imagina você, professor, montou um congresso para os bodyboarders, para aqueles caras com aquelas pranchas que parecem aquele sabonete, sabe? Do bodyboarding. Aí ele me convidou para fazer uma palestra no primeiro congresso dele, virtual de bodyboard, ou seja, como é que os esportes estão entendendo a necessidade de capacitação, de empreender, né? Tanta gente bacana aqui, aqui tem a Jari do Consulado do México, tem aqui muita gente, Vanessa, George, Gilberto Ramos do Consulado, cônsul da Rússia, da Bielorrússia, muita gente. Puxa, eu estou vendo aqui, vamos continuar com o nosso papo, porque a gente conversando vai dar 10 horas de live sem parar de atender. É verdade, você me convidou para a sua e vamos agendar uma para você e para a minha, viu? Bota aí dentro de um mês, eu quero. Mas então, a gente estava falando de sucesso de cliente, você baixa esse book lá e eu vou antecipar uma coisa, nesse book eu coloco lá que esse conceito de sucesso de cliente, ele foi introduzido, na minha percepção, há mais de 2000 anos. Quem lançou isso foi Jesus Cristo. Né? Como foi isso? Ele, na frase bíblica, ele diz alguma coisa em Filipenses, depois no Filipenses, que diz o seguinte, que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse do outro. A palavra da empatia, né? A empatia hoje, né? Que todo mundo fala, né? Exato, isso é sucesso de cliente. Você não vender de qualquer maneira, você realmente entregar um produto, serviço e ter a certeza que você está ajudando a seu cliente a ser melhor. Isso é sucesso, está lá, há 2000 anos atrás. Né? Apenas a gente está jogando nos negócios agora, efetivamente. Então, aliás, sobre isso, você vai ver lá toda uma teorização interessante nesse artigo que eu ouso, né, a nível propondo uma nova habilidade de negócio, Maurício, vocês têm acesso através desse que inclusive a maioria aqui certamente conhece, o grande Harari, né, que
é considerado hoje, por muitos, o grande pensador da humanidade, o judeu, formado em Harvard. Às vezes as pessoas conhecem muito mais a produção dele. Ele é autor do livro Sapiens, do Homo Deus, são best-seller no mundo. E tem uma trilogia mais recente que é 21 lições para o século XXI. O livro desse cara é maravilhoso. Bárbaro. Quem quiser entender hoje o nosso mundo, leia o Harari, né? Que as 21 é uma transição. Mas aí o seguinte, no livro do Harari tem uma parte lá que ele coloca o seguinte, ele diz que as grandes habilidades humanas são duas, né? As físicas e as cognitivas, né? E aí as físicas foram tomadas pela máquina, ali no feudalismo, a gente já está dizendo que o homem não precisava ter mais a ação braçal, e até então o homem predominava com o domínio das cognitivas. E aí veio a Revolução 4.0, esculhambando com tudo, né? Nós não estamos falando nem do Covid. Hoje as máquinas são cognitivas. Porque o cognitivo é a capacidade de aprender, reproduzir, ensinar. As máquinas estão fazendo isso melhor do que o homem, né? É verdade. Inteligência artificial. Exatamente. E aí ele diz, com todo respeito a ele conclui nessa página aí do livro, ele diz o seguinte: não sabemos nenhum outro tipo de habilidade onde o homem vai predominar. Eu, com a licença, porque sou um livre pensador estudioso, eu digo, tem uma terceira, que ele não percebeu na minha posição. Não estou criando nada, apenas fazendo sinapses, conexões. Perfeito. Eu digo que é o ideal dos gregos, da humanitas, o homem virtuoso, né? Do Marco Aurélio e tal. Então, que terceira habilidade é essa? Amorosa, né? Amorosa, é de exercer plenamente a interação humana, que isso é a máquina. Quem não fizer isso, eu costumo dizer, Maurício, tem uma frase que eu digo, amar o cliente é uma vantagem competitiva. A princípio é chocante, né? Como é misturar amor com competição? Como assim? Mas eu pergunto quem está nos assistindo, alguém amoroso, alguém cuidadoso, que faz do coração, que pega na mão, atencioso, não leva vantagem? Seja um padeiro, motorista do Uber, seja aquilo, não tem a preferência do cliente? Então chegou a hora, meu amigo. E aí que vem, eu vejo debates de economia, mesmo antes do Covid, equivocados, o pessoal preocupado com a questão estrutural. O maior problema conjuntural é estrutural. Não vai ter emprego para todo mundo, fala-se aí no salário mínimo. E aí é que entra toda a teoria nossa do normal, aquele normal mediano, medíocre, seja o diretor, presidente ou faxineiro, está lascado, meu irmão. Aí é que entra o conceito do plano, não há plano B. Quem não for encantador, quem não entregar uma experiência extraordinária ao cliente, está fora do jogo, vai sofrer. E esse plano, que é o plano A, a gente já pode até chamar de plano Amar, não é isso? Que é a vantagem competitiva do século XXI pós-Covid, não é isso? É o plano Porra! A. Que maravilha! Que insight você deu agora, exatamente. Opa! Vou utilizar dando exatamente plano B e plano A. Perfeito, Maurício. Não temos o plano B e o plano A vem de amar o cliente como vantagem estratégica, como diferencial competitivo, como a capacidade de encantar para que a gente possa sobreviver. Porque o que tem de empresas fazendo serviços medíocres não está fácil, né? Aliás, o medíocre, se eu não me engano, foi você que falou, o medíocre cresce no máximo para baixo, não é isso? Exatamente, exatamente. Agora, sobre esse conceito de amar, tem um dado também interessante que eu gostaria de dividir com a sua audiência maravilhosa aqui, que eu fiquei empolgado. Eu tenho um livro chamado Cliente Eu Não Vivo Sem Você, que a gente reeditou agora. Ele tem 28 anos, né? Mas continua tão atual como agora. Por que eu reeditei? Por uma empresa paulista, a Madra. Contar essa história que ela é muito interessante. Um aluno meu, um empresário e tal, de consultoria, disse, Sérgio, eu li o mais recente livro na época
do Philip Kotler, né? Marketing 3.0. E o que ele fala lá está no seu livro também. Eu disse, como, rapaz? Aí eu peguei o livro para ler. E uma coisa curiosa, esse livro, o Kotler, ele conclui a Marketing 3.0 com 10 tendências. 10. Ele conclui. Das quais 6 que ele coloca... Estavam nos teus. Estava nesse livro, com um detalhe, ele foi publicado 15 anos antes do dele. Vai lá e checa. E por que eu lembrei disso? Qual é o primeiro? Eu vibrei, Maurício, quando eu vi isso, que o Kotler é Kotler. O Philip Referência. É um grande mestre. A primeira tendência que ele fala lá, amar o cliente. Eu disse, não é possível. Né? Ele já admitiu, o marketing está entendendo isso. Eu disse, nós estamos na direção correta. Foi uma descoberta. Que bacana isso, hein? E aí você começa a ser comparado com o Philip Kotler. Olha só que bacana. Aliás, ter sido inspirador para ele em algum momento. É claro que talvez não tenham feito essa conexão, mas isso é muito interessante. Você falar que há muitos anos você já tinha escrito alguma coisa que para ele era novo, né? E ele escreveu o Marketing 3.0, depois ele escreveu agora, 2017 ou 2018, o Marketing 4.0, que é a integração do mundo online com o mundo offline. Perfeito. Nesse momento, professor, eu queria até te fazer uma provocação. Como é que a gente consegue encantar nesse mundo onde eu falo que quem não for .com vai ser ponto morto? Timóteo, na realidade, a gente tem que incorporar que esse mundo remoto veio para ficar. E são dois mundos distintos. Nós temos que fazer uma síntese. Né? Eu confesso a você, esses 100 dias de pandemia, eu aprendi mais do que os últimos 10 anos. Né? Todo o meu trabalho está remoto hoje, Maurício. Todo. O meu também. Lutei. Não foi fácil para escolher qual a melhor plataforma e testar, coisas que eu só fazia presencial. A semana passada eu tive a felicidade, eu dei uma palestra aí para uma grande universidade aí no Rio, a Veiga de Almeida. Né? Com certeza, tem grandes professores lá. Pois é, eu fiz 2 palestras para o corpo discente, docente, e para 250 pessoas, cara. Né? Que bacana. Online, eu aqui da minha casa, falando para 250 mestres no Rio de Janeiro. Esse é o milagre da tecnologia. Né? Eu estou muito feliz com esse resultado. E eu imagino o seguinte, que o que eu tinha em mente para o futuro, hoje eu acredito que 80%, 70% do meu movimento vai ser remoto. Estou me preparando para isso. E o cliente, o que é que ele... E o cliente, ele que vai dizer eu faço presencial ou não. Né? Inclusive, o remoto tende a ter um custo menor, porque você evita uma série de custos. Né? Então, o cliente escolhe. Nós estamos aqui para seguir a direção que ele determinar, não é verdade? Verdade. Hoje de manhã eu estava fazendo um treinamento para o SESC de Santa Catarina. Também um grupo de 40 executivos do SESC, que também estão buscando essa reinvenção, entendendo o novo fluxo e a jornada do cliente, que também é um nome novo agora, né? Assim, a jornada do cliente é o teu ciclo de serviço, que você já fala há muitos anos, né? Nesse processo da clientologia. Fala desse termo, professor. Do ciclo de serviço ou clientologia? Não, da clientologia, né? Porque você é pioneiro nessa área. Nós criamos esse nome justamente nesse livro aqui. Nós lançamos, esse livro inaugura, quando eu faço uma provocação nele, dizendo, olha, no futuro vai ter uma ciência chamada clientologia, que vai estudar o cliente sobre todos os aspectos. Né? E graças a Deus esse nome pegou. Hoje a gente tem tese de mestrado na América Latina toda, até nos Estados Unidos, e muita gente está trabalhando com esse conceito. Eu tive a felicidade de introduzir há 5 anos como uma disciplina de MBA. Né? É verdade. E o meu sonho é que essa disciplina esteja em toda a universidade no mundo, em todos os cursos.
Porque você há de ouvir o seguinte: o médico, o advogado, o veterinário, todos, né, saem sem noção do cliente. Eu diria que quem não tem cliente hoje deveria ter uma cadeira, de uma cadeira apenas, de todo e qualquer curso. Ih, deu uma travada. Eu costumo dizer, Voltou. o binômio do nosso sucesso é Deus no céu, cliente na terra. Então, é tirar, porque as faculdades, as universidades especializaram demais. Eu tive a minha formação em engenharia, mas eu migrei para psicologia, para história, e tem que estudar tudo, porque se a gente ficar só ali, a gente fica bestalhado, não é verdade? Essa que é a verdade. É preciso, a universidade especializa demais, né? Segmenta demais. Então, é claro que você tem que ter uma especialização, um foco, mas você tem que buscar a sabedoria de forma horizontal e fazer uma síntese. Aliás, sobre isso, Maurício, por exemplo, você brincou do Philip Kotler, comparação, eu disse, e alguém já me perguntou, cá, como é que você lançou essas ideias 15 anos antes dele? Eu disse, eu tenho uma explicação muito lógica. Eu não tenho nenhuma equipe para fazer pesquisa de mercado e tal, mas a minha grande fonte, que eu não engano a ninguém, são os grandes mestres da humanidade. Eu estou me referindo a Jesus, a Buda, a Confúcio, né? A Sócrates. Né? Então, lá está a sabedoria essencial. Cabe a gente, como profissional, decodificar aquilo e aproveitar nas nossas áreas. Então, todas essas ideias têm como suporte essas figuras. Né? É como Newton, Isaac Newton, uma vez, o pessoal elogiando ele, eu acho ele elogiando ele como uma figura notável, um cientista, ele disse, se eu sou grande é porque eu subi no ombro de gigantes. Ah, é verdade. Essa frase dele é maravilhosa. E o que você está falando aí de Jesus, Buda, Confúcio e tantos outros pensadores, né, e tantos, né, filósofos, a gente está falando de filosofia aplicada ao ambiente corporativo. A gente precisa ser menos robô e muito mais pensador no processo de fazer o bem, de construir relações éticas, de criar a capacidade de encantar com boas atitudes. A gente não está falando de nada novo, a gente só está falando de coisas que as empresas não praticam. E aí, mestre, quando a gente consegue verificar alguma empresa que pratique e que só entregue aquilo que prometeu, o cliente fala, uau, eu nem esperava que ela fizesse isso, né? Então, exatamente. A gente tem uma crise, muito mais do que uma crise econômica, uma crise financeira no Brasil, a gente tem uma crise ética, uma crise moral, uma falência, exatamente. Uma falência moral e valores. Aliás, você escreveu um livro dos princípios. Fala sobre ele, meu amigo. Exato. Eu estou com ele aqui, ó, Princípios para Encantamento do Cliente, né? Fantástico. Esse aqui é da mesma cor, mas é outro seu. Mas eu também tenho princípios, que esse aqui é o 100% cliente. São 10. O que você não tiver, me diga que eu vou mandar para você, tá certo? Eu quero você com toda a coleção. Mas esse livro aqui, eu me debrucei nele, inclusive, eu sempre me refiro, essa semana eu botei um post no Instagram me referindo ao Benjamin Franklin, né? Que foi o grande... o Benjamin foi um mestre de princípio. Eu sou fã daquele cara, muito pouco falado. Ele foi tudo o que ele foi na vida, mas ele quando já para falecer, alguém disse, Benjamin, diga para as novas gerações qual é o seu segredo. Ele começou a escrever um livrinho, meio chato a linguagem, mas o legal, o livro sobre ele, onde ele declara que o principal característica dele, o segredo é que ele atribuiu para ele princípios desde cedo e não abria mão. Por exemplo, ele toda 11 horas da manhã, ele parava de 11 a meio-dia, estudava, acabou. Né? Ele tomava banho todo dia, estranho, mas naquela época ele tinha uma preocupação com asseio. Então, o Benjamin foi um gênio, foi um cara que elevou o padrão da humanidade. E o grande legado dele foi princípio. Ele me inspirou a fazer esse livro, né? Porque princípio é Quais tudo. São os princípios? Fala pra gente aí.
Os princípios do encantamento do cliente que a gente se refere é posicionamento, gentileza, empatia, servir, valor agregado, integridade, simplicidade, superação. São 8 princípios para encantamento do cliente. Começa com o posicionamento. Vamos falar só sobre o posicionamento, porque não dá tempo para falar sobre o outro. Aí, por que aí alguém, princípio de posicionamento, o que é que significa isso? Tudo muito simples. Posicionamento responde a seguinte pergunta: quem é a pessoa mais importante da empresa? Quem é? É o dono ou é o cliente? Isso muda tudo, né? Então, a ideia... Aí diz, mas Sérgio, para que isso é importante? Olha, para você empoderar as pessoas. Eu tenho clientes que... histórias interessantes que a gente conta que o dono liga para a pessoa e a pessoa chega assim, eu estou atendendo um cliente, bate o telefone, né? Já ganhou premiação e o dono parabeniza. É por isso que ele tem que entender, porque se o dono não tiver consciência disso, ele vai demitir o cara, né? Então, o posicionamento ele serve para que todos na empresa, no dia a dia, nós temos múltiplas demandas: demanda do colega de trabalho, demanda do cliente, demanda do chefe, do dono da empresa, através do WhatsApp, do filho, da esposa e vice-versa, muitas demandas. Então, diante de múltiplas demandas, quem é que ele prioriza sempre? Cliente. O resto espera. Inclusive o dono, né? Inclusive o Sam Altman, fundador da Walmart, um cara genial, eu acho que eu sempre digo que ele reposicionou a função do cliente. Há muitos anos ele dizia que ele tem uma frase maravilhosa que ele diz: o cliente, entre aspas, o cliente pode demitir todos da empresa, inclusive o dono. O presidente simplesmente comprando em outro lugar. Esse cara reposicionou. Até então, o dono e o chefe, você chega nas organizações, você trabalha para quem? Para fulano de tal, chefe do departamento. Ninguém trabalha para chefe, nem para departamento. Todos nós temos que trabalhar para o cliente, inclusive o dono do negócio. E o princípio do posicionamento deixa isso muito claro, né? Mestre, eu complemento essa história e eu concordo com tudo, mas eu vejo também que o dono da empresa também precisa trabalhar também para o cliente interno, porque o princípio da fidelização do cliente está no cliente interno também. Ou seja, quando o colaborador, quando o funcionário é maltratado pelos donos, pelos gestores, isso também passa para fora, né? Então, a gente também precisa tomar conta dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, das nossas equipes. Você também concorda com isso, mestre? Plenamente, Maurício. Eu digo o seguinte, que encantamento é uma moeda, e como tal tem verso e reverso. Então, encantamento, de um lado a gente tem que encantar o cliente externo, o outro o cliente interno. Não é possível você ter uma cultura de encantamento externo sustentável sem encantamento do cliente interno. É uma tremenda incoerência. E essa é uma principal função do líder, cuidar das pessoas, né? A qualidade da empresa não pode ser superior à qualidade das pessoas que fazem ela, né? Concordo plenamente com você. Um dos modos que a gente trabalha é o conceito do encantamento do cliente interno. Que bacana. A teoria serve a mesma, uma questão só de adaptação. Aliás, sobre isso, Ave Maria, a nossa live tinha que ter umas 5 horas. É verdade. Eu me lembro de uma história bem curtinha sobre isso, para reforçar o que você fala, essa dúvida de cliente. Eu fiz um trabalho para Abril Cultural em São Paulo, certa vez, e aí eu gosto muito de conversar com os motoristas, que ele conhece de tudo, é igual assessorista de edifício, né? Conhece tudo, a vida de todo mundo, então a gente vai conversando. Quando a gente chega na empresa, a gente já conhece o clima, se o motorista vai nos pegar no aeroporto. Esse cara estava muito motivado, tem muitos anos isso aí. Ele disse: seu Sérgio e tal, eu estou muito feliz e tal. Agora, e ele contando uma história que Abril tinha chamado todos eles, os motoristas, demitiram todos, né? E depois de algum tempo chamou os 30% e disse: olha, nós demitimos porque nós não queremos mais a função, não queremos motorista, mas precisamos da função transporte. E vamos sugerir a vocês uma cooperativa, a gente dá o carro, vocês vão ser proprietários
e vão atender a gente, né? Eles escolheram os milhares. Ele estava feliz da vida, muito feliz, e ele chegou para mim, olha que insight esse cara me deu, ele chegou, mas, professor Sérgio, mas não mudou nada. Eu continuo servindo um diretor que eu sirvo há vários anos, não alterou nada. Santa inocência dele. Ele não sabia que, na teoria, ele não tinha cliente, ele tinha um colega, ou servia um diretor. Né? É verdade. E quando ele terceirizou, ele passou a ter um cliente. Não é verdade? É verdade. O que eu mostro com isso, eu sempre falo em treinamento, eu digo, olha, essa é uma divisão fictícia. O que interessa é o seguinte, para quem eu sirvo e fazer o melhor trabalho. Se é externo, paga a conta, é cliente externo. Mas pode ser um colega de trabalho tão importante quanto. Então, não deveria ter essa separação. Encantamento tem que ser 360. É verdade. Mestre, estamos quase chegando ao fim aí. Passou muito rápido. Quase 1 hora de live aí. Falando com o meu engenheiro, o mestre. Poxa, autor de 10 best-sellers aí na área de atendimento. Projeto Encantar. Aliás, mais uma vez, quem não conhece o professor Sérgio Almeida, siga ele. Eu tenho certeza que você vai encantar a sua empresa e não há plano B, só existe o plano A. A de amar. Amar como ação estratégica dentro do século XXI para encantar clientes. Meu amigo Sérgio, você sabe de uma coisa, né? Esse ano, eu sou professor, mas esse ano você me deu até um depoimento que eu fiquei muito honrado com o teu depoimento. Fiquei muito feliz com isso. E esse momento é um momento que eu vou tentar praticar tudo que a gente aprendeu, né, nessa história de servir, para servir ao público, que é uma história que é muito diferente também, né? Porque o servidor público, eu não sei, você já deve ter dado treinamento para muitos servidores públicos. E eu nunca vi nenhum servidor público tendo como missão a missão de servir ao público. A primeira missão de um servidor público é se servir pela aposentadoria, pela estabilidade, E eu acho que a missão de um servidor público é servir ao público, é servir a polis, né? E isso falta hoje no mercado do Brasil. Não falta um político que possa estar querendo servir efetivamente com mais ética, com mais dignidade. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Olha, quando eu soube da notícia que você está querendo dar essa contribuição na área política aí, fiquei muito feliz de coração, mas muito mesmo, porque eu estou além de posições partidárias, mas eu digo que a gente precisa do político hoje de 3 coisas, na minha percepção. Primeiro é ética, segundo, tem que ter competência, e terceiro, pensar na maioria. E eu vou dar uma puxada de orelha aos meus amigos cariocas. Posso ser, com todo respeito? Olha, por favor. Com a permissão de achar essa cidade a mais linda do mundo. Você está entendendo? Eu sou baiano, mas igual o Rio não existe. Né? Uma das coisas que eu fiz mais maravilhosas em minha vida foi um passeio de helicóptero no Rio de Janeiro. É incrível. Né? Eu recomendo a todo mundo. Né? É uma coisa, o Rio realmente é extraordinário. Mas então... Então vou lhe prometer uma outra coisa. Quando você voltar ao Rio agora, você vai fazer um outro passeio com a empresa de um amigo nosso aqui, que é campeã, chamada L-Site, e eu vou lhe dar um passeio de helicóptero para você fazer uma relembrança aí. Está prometido, hein? Eu vou botar na agenda, nem nos 30 dias eu vou pegar isso. Tá bom. Mas então, como eu estava falando, olha, Maurício, eu converso com alguns amigos carioca, eu digo, olha, eu não sei que diacho mas a percepção que eu tenho é que o Rio é uma das cidades que mais vota mal no país. É verdade. Você está entendendo? Eu não sei se é o espírito brincalhão do carioca. Aí saiu Jurunda, Aguinaldo, vereador e não sei. Presta atenção. Vamos levar a política a sério. Né? Eu acho que, historicamente, o Rio tem sofrido muito. Então, quando eu vejo um homem como você, com a sua visão, a sua preparação, o seu amor pelo Rio de Janeiro, puxa vida, dá vontade de transferir o título. Tá? Você está entendendo? Opa. E se você fizer com isso, me chame que eu vou estar lá apoiando, porque a gente precisa realmente tomar
esse país. O Brasil é um continente, é uma maravilha, nós temos tudo, viaja esse Brasil todo. Eu disse, como é que alguém pode passar fome aqui? Como é que pode ter necessidade, gente? Nós temos tudo, só está faltando caráter e competência, nada mais. E isso. Deus lhe ilumine e que siga isso aí, viu? Você vai vencer, se Deus quiser. Viu? Muito obrigado, meu mestre querido. Olha só, agora você tem aí um minutinho aí, ó, para dar um recado. Eu já fiz a tua promoção, porque a promoção que eu faço não é a promoção de um amigo, é de um cliente feliz antes de ser teu amigo, porque antes de eu ser teu amigo, eu era teu fã. Então, eu queria que você pudesse aí dar assim, um abraço para essa turma que veio nos prestigiar. Nesse momento tem 30 pessoas aí assistindo, mas já passaram muito mais. E eu tenho certeza que você vai dar uma mensagem muito positiva e a gente em breve vai fazer outras lives. Obrigado por me chamar também para fazer parte aí do teu curso. E sempre que a gente puder estar junto, vai ser sempre um grande prazer, uma grande honra estar perto do mestre Sérgio Almeida. A palavra é tua, eu estou vendo aí muita gente dizendo o Rio merece você. Então, olha, já está com um grupo bom aí. Mas, gente, é uma felicidade muito grande. Eu acho que é por aí, a gente tem que desenvolver essa cultura de encantamento. E nós estamos aqui, cada um tem um propósito, estamos aqui para fazer a diferença. Na verdade, nesse mundo, não dá para sair sem a gente ter colocado a nossa impressão digital. Maurício, também eu falei do e-book de gratuito, né? Sérgio Almeida Clientologia, vai lá e baixa. Eu também queria pedir a sua permissão para antecipar uma promoção aqui. Por que favor, eu estou fazendo agora. Por Dia do Pai. Eu disse, não, eu corri para lançar aqui, que é chamado 100% Pai. Todo o meu pacote de livros, né? Os 10 livros eletrônicos, nós estamos, no Dia do Pai, colocando por mais de 70% de desconto. Quem quiser pode adquirir agora mesmo, é só ir lá no Story, né? E usar o cupom 100% cliente. E vai ter toda a literatura, são 10 livros de clientologia, mais de 2.500 páginas, apenas por R$100, viu? É um presente, viu? Todo o pacote. Viu? E eu vou falar que os livros do professor Sérgio Almeida, eles são divertidos, eles são caprichados, eles têm uma capacidade de encantar com as cores, com as frases de impacto, com as metáforas que ele faz. Eu garanto, eu tenho um monte deles, e para quem não tem, é a hora de você fazer e dar para o seu pai aí o melhor presente que ele pode ter nesse dia especial. Beleza. Muito bem, foi um grande prazer, uma grande alegria, né? Vamos para a vida com coragem. A gente é muito maior que esse Covid-19. Agora, com prudência e protocolo. Mas vamos enfrentar, que a gente é mais forte do que ele. Eu falo que não é Covid, é Covida. É convida. Convida. Né? Boa. E poder ter essa capacidade de pensar, se a gente está respirando, agradeça, né? Assim, e proteja aqueles que vocês puderem, né? Mantenham-se em casa quando puderem, respeitem os protocolos e vamos parar de torcer a favor ou contra o governo. Independente de qual governo seja, vamos torcer a favor. A gente não precisa torcer. É aquela história o cara que assiste o filme do Tarzan e torce pro jacaré, né, mestre? A gente não pode. A gente está assistindo o filme e precisa torcer pro Tarzan. Não é isso? A gente precisa torcer para que a gente tenha um país mais decente, mais digno, mais ético. E muito obrigado aí. Ou tá no avião e torcendo para o piloto se dar mal na vida. É verdade. É isso, meu amigo. Puxa. Obrigado, obrigado. Temos mais 1 minuto e 20 ainda. O negócio está formando aí. Faz um reforço aí. Então, no e-book, Dia dos Pais, onde é que eles acham essa promoção, mestre? No Instagram, Sérgio Almeida Clientologia. Vá lá, baixe gratuitamente o e-book Sucesso do Cliente, lá na bio. E também no Story, você pode ir lá no Story, tem essa promoção do pai, né? Você entra, paga seguro pelo Hotmart, né? Pelo valor de 100, você recebe em teu e-mail agora, né? Os 10 livros da Clientologia. Né? Toda Maravilha, a nossa trajetória. Mestre. Que bom. Certo. Um abraço, boa noite para você,
Um beijo para esse povo baiano. Tenho certeza que em breve você vai estar aqui voando de helicóptero, andando de barco, fazendo um tour pelo Rio de Janeiro, conhecendo o nosso bulevar novo, né, com Museu da Manhã, aquário, roda gigante, com uma porção de guias interessantes que estão aqui. A Márcia Todeschini vai receber você aqui, eu tenho certeza. E tem eu quero dar uma bacana. volta na Rodrigo de Freitas, que é uma experiência boa, de bicicleta. Ave Maria, tem muito tempo que eu não faço isso. 10 segundos, mestre, é aquilo ali. Um abraço para você, tudo de bom, muito obrigado, força aí, tamo junto sempre, muito obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo para todo mundo que está escutando a gente. Tudo de bom aí.